Bom dia, irmão. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui na carta aos Hebreus, agora no capítulo 12, penúltimo capítulo dessa carta. Lembrando assim que os Hebreus, apenas para recapitular, nessa carta aos Hebreus, o argumento principal vai até o capítulo 10, porque o autor começa dizendo, falando sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a todos os termos da lei, a superioridade de Jesus sobre tudo aquilo. Depois vai introduzindo o sacerdócio de Melquisedeque, o modo como Jesus é sacerdote de uma outra ordem, que não é a ordem arônica, que não é segundo a tribo de Levi, sendo Jesus a tribo de Judá. E no capítulo 10, basicamente, se encerra tudo isso. No capítulo 9, há aquela recapitulação, as explicações sobre os ofícios no tabernáculo e o modo como tudo aquilo foi cumprido em Jesus. Então, até o capítulo 10, basicamente, o argumento principal é encerrado. No capítulo 11, temos as pessoas que viveram pela fé baseada naquelas promessas que receberam, naquela aliança, ainda que deficiente, ainda que presta a ser revogada, a ser superada, mas ainda assim, pessoas que são representativos da fé para nós, exemplos de fé para nós, tanto em coisas que realizaram, quanto em coisas que tiveram que suportar. Tanto as dores quanto as conquistas pela fé são exemplos para nós. Mas a carta aos Hebreus é clara em afirmar que eles não são plenos sem nós, ou seja, que a completude do povo de Deus é a igreja atualmente. A igreja é a plenitude da constituição final do povo de Deus em Jesus, que é o seu Salvador. Jesus é tanto o Salvador quanto o cabeça do corpo. E nisso somos plenos como eles jamais foram plenos, apesar de terem andado em fé e apesar de serem exemplo para nós em tudo aquilo que viveram, suportaram e realizaram por meio da fé. Então, no capítulo 12, então, começam as exortações sobre isso, ainda dentro de um círculo judaico, mas nós vamos ver depois uma ampliação dessas exortações. A continuidade do capítulo 12 é de exortações mais gerais, para que também, baseado naquilo que eles foram, mantenhamos nossa fé intacta e permaneçamos firmes em toda aprovação. Versículo 1 a 9, resumidamente, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como a filhos. E aqui, ao contrário de tudo aquilo que se fala em uma certa teologia de prosperidade, que muito fala de vitória e de picos e píncaros da fé, na verdade, aqui vai falar justamente do sofrimento. E aqui o autor dos Hebreus fala primeiro da nuvem de testemunha, ou seja, daqueles que nos antecederam na fé, na trajetória da fé, e que são para nós testemunhas de tudo aquilo que se possa ser e sofrer pela fé. O povo de Deus na trajetória humana. Porque esse povo, essas testemunhas continuam hoje. Nós somos ainda essas testemunhas. E só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar. Somos parte também das testemunhas. Esses que foram testemunhas para nós nos advertem com relação aos perigos e às promessas de Deus que podem ser realizadas pela fé. Essas coisas são de implicações eternas. E nesta galeria temos exemplos de pessoas que conquistaram reinos, tamparam bocas de leões, mas também sofreram açoites e perseguições. São nuvens de testemunhas e são advertência para nós. Portanto, nós, nesse tempo, muito mais ainda do que eles, temos que ainda mais olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus é o autor e consumador da fé. Por quê? Porque toda a fé verdadeira que se exerce nele, em Jesus. E fora de Jesus não há fé verdadeira. Apesar de que há muitas religiões no mundo, apesar de que há muitos mestres religiosos no mundo, Jesus, apenas ele é o autor e consumador da fé. Jesus é o personagem principal das Sagradas Escrituras.
Porque no Antigo Testamento se fala das promessas em torno dele. As alianças profetizam sobre ele. E o Novo Testamento se fala da igreja como um testemunho da cruz e daquilo que Jesus plenamente realizou através de seu sacrifício. Isso o autor dos Hebreus já disse graficamente para nós, já desenhou isso para nós até aqui. Então Jesus é a pessoa principal da Bíblia como autor e consumador da fé. É a chave hermenêutica. Eu não diria bem chave hermenêutica por aquilo que eu entendo que hermenêutica é mais uma ciência do entendimento bíblico. Mas em Jesus podemos amadurecer, andar em fé e sim, obtermos compreensões maiores e superiores da palavra de Deus. Como diz a carta aos Hebreus mesmo, quando fala das pessoas que andando em Jesus e sendo maduros de consciência, são aptas para entender as coisas mais profundas de Deus. Então, em um andar em Jesus, o nosso modo compreensivo das Sagradas Escrituras pode também ser desenvolvido e amadurecer. Pessoalmente, acredito mais em termos de chave hermenêutica, que o Novo Testamento é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Se acreditasse em alguma chave hermenêutica, seria isso. Porque o Novo Testamento traz a atualização e a planificação de tudo aquilo que eram sombras e promessas no Antigo Testamento. Porque os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, entenderam o que Deus já tinha falado lá no Antigo Testamento com coisas que iam se realizar em Jesus e ser por ele planificados na nova aliança. Sombras e realidades. Jesus é a profecia e a promessa na dispensação das sombras do Antigo Testamento, mas é agora a realidade para nós. Por isso temos que olhar firmemente para ele, baseado sim nos exemplos daqueles que vieram de nós, antes de nós, as nuvens de testemunhas, e entender que a nossa trajetória da fé envolve dor e sacrifício. Eu diria até assim, como já disse anteriormente, que a nossa trajetória, no exemplo daquela galeria de fé do capítulo 11 de Hebreus, ela é mais parecida com o segundo grupo, que é perseguido por causa da fé. Eu diria que os dias do Novo Testamento e os dias da igreja são esses, ou são mais parecidos com esse. E nesse ponto da carta aos Hebreus, no capítulo 12, a exortação é dirigida justamente em relação àquilo que se sofre pela fé, ou a potencialidade do sofrimento pela fé, baseado no exemplo do próprio Jesus, porque o próprio Jesus suportou a cruz, e pelo fato dele ter suportado a cruz, ele se torna exemplo para nós, para que aceitemos a disciplina do Senhor em tudo aquilo que são suas permissões na nossa vida, que muitas vezes é motivo de tristeza, que muitas vezes é motivo de desânimo, aborrecimento, mas que, sendo exercitados na perseverança e na confiança do Senhor, redunda em louvor e glórias a Deus, além de firmeza em nosso caráter. Porque o Senhor, permitindo muitas coisas que muitas vezes são tristezas para nós, vai nos corrigindo e nos aperfeiçoando. Assim nós temos que entender o nosso sofrimento no mundo. O próprio Jesus, quando exortou sobre ser discípulo dele, disse: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o andar diário. E a cruz é o composto de tudo aquilo que sofremos pelo Evangelho, de oposições, de incertezas, e mesmo o sofrimento geral, coisas que Deus usa para nos corrigir e aperfeiçoar. E nesse processo somos tratados como filhos de Deus. Somos disciplinados, educados na justiça nesse processo. Paulo é o exemplo mais acabado disso, porque Paulo se identifica de tal maneira com o Senhor que diz que completa em si mesmo, em seu corpo, o que ainda sobra da cruz de Cristo. Então Paulo encarna de tal maneira o sofrimento como parte do seu andar no Senhor, como parte daquilo que o Senhor está fazendo nele e através dele, que ele diz que completa o sofrimento de Cristo em si mesmo. A igreja, então, se identifica com o Senhor e anda nos passos do Senhor. Nós vamos ver mais disso quando vemos a figura das duas testemunhas lá em Apocalipse. Fica mais para frente isso. Mas o que temos que entender agora é que, profeticamente, andamos nos caminhos do Senhor, sofrendo com Ele, carregando a cruz com Ele, para que também sejamos glorificados, porque assim como o Senhor sofreu e agora está sentado à direita de Deus Pai, assim também nós andamos agora com todo o peso de sofrimentos e alegrias nesse mundo, mas também sendo ressuscitados no último dia e participando dos novos céus e da nova terra. Uma ressurreição gloriosa também nos está preparada, contanto que agora carreguemos a cruz e aceitemos a disciplina do Senhor sobre nossas vidas nesse tempo como igreja. É assim que somos tratados como filhos, entendendo o propósito de Deus em suas permissões, enquanto andamos nesse mundo. Versículo 12 a 17, resumidamente, continuando. Por isso,
Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Restabelecei as mãos decaídas. É claro que as permissões de Deus trazem para nós sofrimento no mundo. Daí a exortação para que as pessoas que são tomadas por desânimo por esse fato não permaneçam no desânimo, restabeleçam-se. Aceitem isso como parte das correções do Senhor, de suas permissões. Corrijam sua rota. Essa é a exortação total da palavra de Deus em relação à igreja de maneira geral. Vemos isso claramente em Apocalipse, por exemplo, em que as igrejas são advertidas para que retrocedam de processos de desânimo ou de desvio. Sejam esses desvios doutrinários, sejam esses desvios de finalidade. Nós temos, por exemplo, a igreja de Sardes, que pensa que está viva, mas na verdade está morta. Desvios de engano, desvios de esfriamento, desvios de perda das essências, ou de diminuição das essências do que é o Evangelho. Restabelecei os joelhos trôpegos, as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Se há desânimo, se há tristeza, se há melancolia, se há depressão, se há remédios controlados, e toda a dor que muitas vezes nos coloca nesse âmbito de desânimo, temos que nos restabelecer, temos que andar firmemente olhando para Jesus, sabendo que nele há cura e provisão para essas coisas. Eu diria até cura definitiva para a alma, para o caso de pessoas que têm enfermidades de alma. Falo isso por mim mesmo, porque obtive do Senhor cura da alma, cura de tristeza, cura de depressão. É uma promessa do Senhor e isso pode acontecer sim. De qualquer maneira, não podemos realmente assim nos ater a essas coisas ou nos deixar permanecer ali, para que num processo maior isso vá nos esfriando muito. Pelo contrário, temos que fazer caminhos retos para os nossos pés. E sempre que nos vier o abatimento, sempre que nos vier o desânimo, nos restabelecermos e procurarmos andar e nos apoiar naquilo que é firme, nas promessas do Senhor e nas provisões da graça de Deus que estão em Jesus, mantendo sempre a base, mantendo sempre o essencial da fé, nunca permitindo realmente que algo venha nos perturbar ou que faça com que retrocedamos daquilo que é essencial. A exortação lá na carta aos Efésios, na carta aos Efésios, não é bem a carta aos Efésios, é mais uma carta dirigida a Éfeso, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, que tem um tom bem diferente da carta aos Efésios, na verdade, na carta de Paulo aos Efésios. Lá em Apocalipse, a carta de Éfeso aparece como uma igreja que tem se afastado do primeiro amor. E a exortação é que se retroceda. Então nós temos que estar sempre retrocedendo, e essa possibilidade sempre existe. Por mais desanimado, por mais abatido que o Filho de Deus esteja, ele deve retroceder, e há provisão da graça de Deus para isso, seguindo sempre a paz e a santificação. Porque esse é o modo da nossa trajetória. Esse é o modo da nossa trajetória. Seguir a paz e a santificação. Deixando realmente que o Espírito de Deus nos trate com todo o criticismo exacerbado, com toda a aspereza, com toda a linguagem ferina, com toda a amargura, contra todo ressentimento e rancor, e tudo aquilo que de alguma maneira nos tira da paz, ou nos coloca em consonância não com a paz, mas com as desavenças, com os rancores e ressentimentos. Nós temos que seguir a paz. E temos que permitir que o Espírito de Deus nos trate tudo aquilo que é antagônico à paz em nossos corações. Que muitas vezes se revelam por essas coisas que acabei de falar. Ressentimentos, amarguras, acusações e críticas exageradas, críticas exacerbadas. Seguir a santificação. Por quê? Porque esse conjunto de exortação, o amor, a paz e a santificação, são condição sine qua non, sem o qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nenhum de nós alcançará a salvação eterna sem ter isso como caminho, sem ter isso como padrão de crescimento no Senhor. Os objetos da nossa trajetória são os que nos definem como filhos de Deus e os que nos asseguram a entrada no reino eterno.
Qualquer desvio dessas coisas pode realmente comprometer a nossa salvação, como já vimos antes nesta mesma carta. E aqui nós temos o exemplo de Esaú, é mencionado aqui o exemplo de Esaú, que infelizmente aparece na palavra de Deus, bons e maus exemplos. Infelizmente, porque são advertências, né? Essas pessoas realmente não davam o dia do Senhor. Nesse sentido, infelizmente. Mas, por outro lado, temos que ver também os bons e os maus exemplos que emergem das Escrituras, que nos estimulam e também nos advertem. Porque se já vemos anteriormente, no capítulo 11, os exemplos das pessoas que andaram pela fé, as pessoas que são a grande nuvem de testemunha, e as quais podemos ser também para o mundo em continuidade, se já vimos isso antes, temos aqui o exemplo negativo de Esaú, assim como já vimos antes o exemplo negativo de Balaão, exemplo de pessoas, no caso de Balaão, como ministério mercenário, como ministro do evangelho, que se desviam e fazem comércio da palavra de Deus. E aqui Esaú aparece também como um tipo de exemplo negativo de uma pessoa que recebe uma herança, recebe promessa de Deus, mas não persevera. Pelo contrário, negocia aquilo que vem de Deus como herança por aquilo que quer de transitório, de prazer no mundo. Porque o prato de lentilha é o composto da sensualidade e da profanidade de Esaú, como diz nessa passagem. Porque todo aquele que se afasta da vontade de Deus por uma questão de imediatismo se desvia de coisas sagradas e profanam o sangue da aliança. Isso, infelizmente, acontece muito. Acontece, inclusive, na esfera de liderança isso. Pessoas que, na feitura da obra de Deus, vão negociando, vão traindo, vão tramando, vão fazendo coisas fora da vontade de Deus. São Esaús e não se dão conta muitas vezes. E cada um de nós é tentado na sua trajetória de negociando, de trocando a palavra de Deus por pratos de lentilhas, de vantagens, de comodidades, de acomodações, fazendo com que a vontade de Deus vá se diluindo segundo a nossa própria vontade, mantendo muitas vezes uma aparência de piedade, enquanto nos desviamos, enquanto comemos os pratos de lentilha e supostamente achamos que ainda estamos debaixo das promessas. Essa advertência é para nós. Esaú é o pai espiritual, por assim dizer, de pessoas que fazem isso, que recebem a palavra de Deus, mas entram em processos de desvios. Esses elementos representativos aparecem na Bíblia, tanto positiva quanto negativamente, para a nossa advertência, para que, olhando para eles, não caiamos nos mesmos erros. Se, por um lado, temos pessoas que imitamos a fé, há outras pessoas que nos são por advertência. E Esaú é uma pessoa assim, uma pessoa que negocia com sua própria consciência e despreza a palavra de Deus por aquilo que de cômodo quer aferir, negando muitas vezes o eterno pelo imediato. Versículo 18 a 24, continuando, diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e ao som das palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel. Coisas superiores. Aqui nós vemos que os antigos, uma citação de pessoas do Antigo Testamento, que diante de elementos transitórios tiveram um grande temor, diante de elementos transitórios. Porque tudo aquilo que havia de solene, de rigoroso, ou de solene, de temeroso no Antigo Testamento, ainda assim eram elementos transitórios. E aquilo já causava temor. E aquilo já causava reverência. Ou seja, partindo daquilo que apontava muito mais para o juízo de Deus lá no Antigo Testamento, e que produzia aquele temor, nós muito mais, por conteúdos muito maiores e superiores, devemos ter ainda mais temor, santidade e temor. Porque temos chegado aos elementos finais e permanentes da palavra de Deus. Temos chegado à estação maior e mais definitiva daquilo que o Senhor tem realizado no mundo através de Jesus. Elementos mais gloriosos e definições mais perfeitas em Jesus. Se lá no Antigo Testamento viram o fogo, viram a fumaça, viram as vozes e os trovões no cume do monte fumegante e trouxe a eles temor, nós agora já vemos o quê? O véu rasgado de alto a baixo, o acesso pleno, a visão gloriosa de Deus na face de Cristo,
a igreja primogênita ao lado dos céus, a plenitude identitária do povo de Deus, sendo o corpo de Cristo, sendo igreja. Isso nós temos agora. Elementos maiores e muito mais definitivos do que aquilo que jamais atingiu um cidadão do Antigo Testamento. Nós somos membros da igreja dos primogênitos ao lado dos céus, que é o corpo total dos filhos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pessoas que já estão diante de Deus no Apocalipse e pessoas que somos nós, que estamos aqui nesse mundo. Como diriam os católicos, a igreja triunfante e a igreja militante. Os católicos colocam dessa maneira. Pessoalmente concordo com essa definição. E os 24 anciãos lá em Apocalipse são o elemento representativo dessa igreja total, que está diante de Deus, tanto no céu quanto na terra. Os que já se foram estão na presença de Deus agora. E nós andando aqui nesse mundo, enquanto a palavra de Deus vai avançando, enquanto o reino de Deus avança através de nós e por nós neste mundo. Nós somos as pessoas que chegaram a esse nível de revelação, chegaram a esse nível de entendimento. Portanto, temos que ter maior temor e maior reverência. Tudo isso está colocado em termos de advertência. Estabelecer os joelhos trópicos, perceber a grandiosidade do que foi recebido. Tudo isso colocado em termos de advertência. Porque nós somos a plenitude, como já disse antes, daquilo que foi prefigurado lá no Antigo Testamento. Nós somos a verdadeira Assembleia Solene como igreja. De modo que sem nós, aqueles que vieram de nós não são perfeitos. E isso para nós é motivo de maior reverência e maior zelo com as coisas de Deus. Terminando o versículo 25 a 29, diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos enviamos daquele que do céu nos adverte, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nada daquele deusinho, vovozinho, bonzinho da teologia da prosperidade aqui. Nada disso. As advertências são solenes. Tende cuidado. Tende cuidado. Somos nascidos de novo. Tende cuidado. Somos filhos de Deus. Tende cuidado. Tende cuidado. Essa advertência é dirigida a nós. Advertência à obediência. Com uma gradação maior de implicação, como já falei antes. Porque Moisés, a antiga aliança, tudo isso, eles caíram no deserto, eles morreram no deserto porque não obedeceram àquela antiga aliança. E eles receberam a advertência a partir da terra, a partir de coisas que eram figuras. O tabernáculo do deserto, bodes e cordeiros sendo sacrificados. Tudo isso pertinente à terra ainda. Mas, agora, nós temos um ministério, nós temos um ministério recebido de Deus, uma identidade recebida de Deus, a partir do céu, a partir daquilo que vem sobre sua própria casa, a partir de Jesus e do seu sacrifício na cruz, a partir de quem vem do alto, não a partir daquele que ministra desde a terra em coisas transitórias como Moisés, mas a partir daquilo que é a estação definitiva, vindo do próprio Senhor mesmo, do céu mesmo. Então isso dá a toda advertência um grau ainda maior. Tendes cuidado, não acreditem em doutrinas que dão falsa segurança. Não acreditem que por ser predestinado, por ser nascido de novo, está tudo garantido. Não acreditem. Isso é meramente uma reedição calvinista de um erro antigo. Porque lá nos evangelhos está escrito que os judeus vinham até João Batista dizendo, temos por pai Abraão. E João Batista dizia, não digam dentro do vosso coração, tende por pai Abraão, produzir frutos dignos de arrependimento. E não pensem isso. Chegaram até Jesus e disseram, nós temos por pai Abraão. Jesus disse, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês creriam em mim. E Paulo diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que andam pela fé, em toda perseverança e em toda obediência. Esses são verdadeiros filhos de Abraão. E não há nada de fixo garantido a partir do fato de sermos filhos de Abraão. Não havia para os judeus, não há para nós tampouco. Porque temos que andar pela fé, obedecendo às exortações e sendo fiéis a todos os termos da promessa. Não há nada de fixo aqui.
Não há nada de garantido e prefixado aqui, na forma de novo nascimento, na forma de profetização ou coisa do tipo. Assim como não havia para os judeus, que também, por uma ideia fixa de uma identidade perpétua no Senhor, achavam também que estava tudo garantido. Não está. Não está. Temos que perseverar. Todas essas exortações são dirigidas a nós. Tende cuidado. Tende cuidado, está dizendo a palavra de Deus para nós. Porque ainda uma vez, diz aqui, uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Porque o próximo juízo que virá da parte do Senhor virá desde o céu com fogo, com o juízo eterno, na segunda vinda de Cristo. Os céus e a terra serão abalados. Aqui há um ensejo do tremendo juízo que virá na manifestação do Senhor, na segunda vinda de Cristo. Aonde será abalado não só a terra, mas também os céus. Porque se houve no mundo antigo um juízo que abalou a terra, que foi o dilúvio, o segundo juízo virá trazendo regeneração para a criação inteira. Toda a criação será queimada, passada pelo fogo do juízo. Está lá na carta de Pedro, chegaremos lá logo. Então, quase chegando lá. Isso na segunda vinda de Cristo. E aqui a advertência solene para toda perseverança é justamente na base desse juízo que virá sobre todos nós. Os remidos do Senhor realmente assim participarão dos novos céus da nova terra, mas temos que andar em perseverança. Por isso, sirvamos a Deus de modo agradável com santidade e temor. Por isso. Porque essas coisas virão sobre nós, virá sobre a humanidade, virá sobre essa criação, esse tremendo juízo. Por isso mesmo, temos que prestar atenção a toda advertência, servindo a Deus com santidade e temor, com toda obediência, com toda perseverança, com toda oração, com todo jejum, com toda santificação, com toda a vida comunal de igreja, com toda a vida em comunidade, em igreja, sendo zelosos, renunciando à nossa brasilidade, essa mania que o brasileiro tem de levar tudo na valsa. Não, santidade e temor é reverência. Não é legalismo. Não é legalismo. Não é largar, colocar um monte de regrinha e achar que por isso está sendo santo. Não. Mas é santidade e temor. Tendo deixado se tratar pelo Espírito de Deus diariamente em oração e consagração diária. Amém? Essa é a exortação da carta aos Hebreus até aqui. Santidade e temor deve ser o modo da nossa existência por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que de pleno já tem se revelado para nós em nossos dias e nos tem plenificado no Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.